Eu levei muito tempo para entender a tal das normas ISO. Eu estudei por conta, eu até tive uma disciplina após a graduação que basicamente eu não entendi nada e eu tive que estudar e decorar um monte de coisa só para passar na disciplina. Se você quer aprender de uma vez por todas a lógica das normas ISO, fica comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, eu tenho mais de 10 anos de experiência em produtividade e melhoria contínua em grandes multinacionais e o meu objetivo é ajudar a você a ser mais produtivo, tanto na sua vida pessoal quanto profissional, tornando sua vida e sua mente mais eficiente. O que para mim virou a chave de uma vez por todas sobre as normas ISO? Foi conectar a estrutura da norma ISO, que é em PDCA, com a melhoria contínua. Deixa eu te explicar. Depois de uma palestra que eu assisti há 5 anos atrás, ministrada pelo mestre Fábio Silva sobre as normas ISO 9001, 14001 e 45001, eu comecei a desenhar um mapa mental, mostrando visualmente, com poucas palavras, o que significa cada requisito da norma, conforme você pode ver aí na tela. Eu basicamente parti desse esboço utilizando palavras-chave e aí eu joguei isso para uma arte para ficar bem visual. O link para esse mapa mental está na descrição desse vídeo se você quer baixar em alta resolução. Inclusive eu sempre recomendo que você faça mapas mentais, que você construa mapas mentais, porque isso ajuda muito o seu cérebro a fixar informações, como eu também normalmente comento. Lembrando que 70% da informação que o nosso cérebro recebe vem através da visão. Vamos comigo para a estrutura. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as normas 9000, 1445, mas basicamente você consegue aplicar esse racional, essa lógica, para todas as normas. Então, os blocos de 1 a 3 sempre vão descrever o que se trata a norma: escopo, referências normativas, termos, definições. A partir daí, os blocos eles vão ter uma relação entre eles que é bem interessante. Presta atenção. Assim como qualquer processo, dentro da ISO, dentro do PDCA, dentro de um projeto, dentro da sua rotina, você precisa investir muito tempo no planejamento. Então veja que os requisitos 4 a 6, eles focam muito e basicamente no planejamento. Veja como tudo está conectado numa sequência lógica. Veja que o entendimento do contexto atual, seja você utilizando lá a matriz SWOT, uma análise Pestel, né, ou qualquer outro, é o primeiro. Então você começa entendendo isso, contexto da tua organização. Logo na sequência a gente enxerga as partes interessadas. Quem são os stakeholders envolvidos, como é que eles são impactados, ou como é que eles impactam a nossa organização e o nosso processo. Feito isso, a gente vem com o escopo do sistema de gestão e os processos. Ou seja, todo esse primeiro bloco, ele descreve a situação atual e o contexto da sua organização. As fraquezas, as forças, oportunidades, ameaças, quais as partes interessadas, qual que é o escopo para aí você seguir para a próxima etapa. É normalmente por onde você começa na sua organização, ou que deveria começar. Na sequência aqui no bloco 5, vem a liderança. Quanto que a liderança conhece o sistema de gestão? Quanto que ela conhece a política? Quais, ou seja, quais as diretrizes que definem o sistema de gestão e quais os papéis que estão relacionados? Quais as responsabilidades, qual que é a matriz de habilidade no seu processo de gestão. Ainda no planejamento, veja que depois que você tem todo esse entendimento da organização nesses blocos, no bloco 4 e 5, vem a análise dos riscos, ou seja, quais são os riscos que são mais estratégicos, que impactam o seu negócio, quais são aqueles riscos que são ocupacionais ou são riscos de processo, ou para o meio ambiente, se você está olhando para a norma 14.000, ou para a saúde está olhando a 45.001. E veja que se eu for para as normas 14, 45, comparar com a norma 9.001, existem poucas diferenças, é praticamente igual esses primeiros requisitos aqui dos blocos 3, 4 e 5. Agora vamos lá, vamos seguir aqui. No 6.2 tem os objetivos e metas. Então depois de entender todo esse contexto, mercado, processo, política, estratégia, riscos, aí vem quais são os teus objetivos a curto, médio e longo prazo. Inclusive você quer ter acesso exclusivo falando sobre objetivos, processos, acessa meu curso lá que as vagas são limitadas. Aí eu venho para o bloco 7. Aí sim eu começo a execução do PDCA. Então, olha o tamanho do P do PDCA, olha quanto planejamento a gente tem aí, a importância do planejamento.
Agora no 7 eu falo de recursos, né? Quais as competências que eu preciso para executar os meus processos. Eu defini lá no 4.4, né? Como é que eu comunico isso com toda a organização? Como é que eu documento isso? Então veja quanta organização tem ali no 7 para você começar a executar. E aí vem o bloco 8, que ele entra em detalhes para qualquer tipo de operação para você começar a executar. Então, como é que eu faço o controle operacional? Se eu tenho pesquisa e desenvolvimento, aí tem lá o 8.3, que é só para isso, né? Só para pesquisa e desenvolvimento. Se eu tenho serviços, liberação, produtos não conformes, então toda a parte operacional ela está contida nesse bloco 8. E olha que legal tudo isso, porque ele é super completo para você executar qualquer processo com qualidade, com segurança, seguindo aí os requisitos ambientais e de saúde, né? Aí sim eu vou para o check. Então olha só, a gente passou já pelo P, pelo D, agora a gente vai para o C. Lembrando, né, como eu sempre comento também no meu curso, quando o PDCA ele foi criado, não se existia a parte do check. Bem curioso isso. Depois, ao longo do tempo, o check foi incorporado. Imagine você sair andando por uma floresta sem bússola ou numa cidade que não conhece, sem um GPS, sem o check, você certamente vai se perder. Por isso que aqui a gente tem monitoramento, análise, medição, seguido de auditoria e análise crítica do teu processo. É o check que te ajuda a entender se o teu sistema está rodando da forma como ele foi planejado para rodar. Se os produtos estão conformes, se a qualidade está conforme, né, se os indicadores, processos estão rodando conforme o planejado. Por fim, entra lá o A do PDCA. Ali entra a melhoria contínua, né? Então, o que eu encontrei lá no meu processo, né, no C, né, no check do meu processo, que não estava conforme. Nesse momento, né, no que a gente enxergou o bloco 9, né, eu vou chegar no bloco 10, eu preciso trabalhar a causa raiz. Quais são os problemas e por que eles aconteceram, né? Então aqui tem um ciclo para eu melhorar continuamente o meu processo, tudo isso aqui no A de agir. No canto superior você pode ver que eu coloquei um símbolo de uma espiral ascendente, porque por mais que muitos conhecem o PDCA como um ciclo, um loop, né, da melhoria contínua, um ciclo, um loop, ele normalmente volta para o mesmo lugar, mas uma espiral ascendente, ela sempre está melhorando, ela não acaba nunca. E a melhoria, ela é constante, a melhoria, ela é contínua. Então isso tudo é um sistema de gestão integrado. Cauê, não entendi ainda. Vamos lá. O sistema de gestão, ele é uma forma de organizar a sua empresa, uma forma de você gerenciar os seus processos, ou pelo menos deveria gerenciar os seus processos. E as normas ISO são tão bem estruturadas que muitas empresas pagam e pagam caro para ter essa certificação, e muitos clientes exigem essa certificação para que você tenha mais qualidade, mais segurança, mais saúde, né, melhor conformidade com os requisitos ambientais, entre outros. Porque aqui eu estou comentando só essas 3 normas, né, 9, 45 e 14, mas existem outras normas ISO que seguem uma lógica muito parecida quando a gente fala do PDCA. Quem que não quer comprar de uma empresa que tem credibilidade? A gente mesmo, quando compra alguma coisa que acaba se frustrando, a gente vai lá, reclama nas redes sociais, vai no Reclame Aqui, é porque a gente quer garantia de credibilidade do produto. E aí, isso é muito buscado pelas normas ISO. Então, deixa eu recapitular para você fixar. Porque se você assistiu meu vídeo sobre aprendizagem, você já aprendeu que o nosso cérebro precisa reincidir informação, conhecimento para fixar, repetir para fixar. Eu sempre começo pelo planejamento, depois executo usando processos, faço check de uma forma estruturada, melhoro usando as ferramentas, né, específicas da melhoria contínua. Aqui eu incorporo várias outras ferramentas, né? Aí tem o Lean, o Agile, teoria das restrições e entre outras. Taishi Ohno já dizia, você tem que incorporar a melhoria contínua, o PDCA, na sua rotina. Você não tem que separar, agora eu vou fazer a minha rotina, agora eu vou fazer a melhoria contínua, agora eu vou fazer auditoria ISO, agora eu vou fazer SGI. Não! Isso tem que estar tudo incorporado de uma forma só em um sistema de gestão. E veja também que isso não precisa necessariamente estar nessa ordem específica, né? Aqui é uma ordem em formato de PDCA para você entender essa lógica. Mas vamos pensar numa produção de uma padaria.
eu tenho um entendimento do que o meu cliente quer, né? Um pão quentinho, pouca fila, preço acessível. Eu tenho um processo padrão para se executar, um objetivo de vender tantas unidades por mês e por dia. Afinal, preciso arcar e investir nos recursos. Aí, durante a operação, eu tenho um problema, né? Esse problema, seja de sistema, seja um forno da minha produção, né? Que fica caindo a temperatura, impacta na qualidade do pão. Eu preciso monitorar esse problema. Que para análise crítica, eu entendo se isso é um problema recorrente, se não é. Aí eu vou priorizar uma análise para entender as causas desse problema ou fazer um projeto de melhoria. Isso vai acontecendo naturalmente todos os dias de uma forma organizada. Posso não seguir a ordem aqui. Pode ser que eu veja lá na análise crítica que para tratar uma não conformidade ou um problema de qualidade, eu preciso redefinir um objetivo. Então eu volto lá no objetivo, por exemplo, de investimento, de ampliação, eu preciso retomar a condição básica do forno antes de seguir com a produção, seguir com o meu processo. Pode ser que um novo risco seja identificado, né, através de um novo contexto que aparece. Então, há um concorrente que abre na frente da tua padaria, por exemplo, né? E aí você vai precisar mudar a tua estratégia, teus objetivos, teus riscos mudam, né? Teu contexto muda. Imagina que uma organização que tenha tudo isso estruturado tem a grande chance, né, de ter sucesso, de ter bons resultados. E novamente, é por isso que tantas empresas investem muito dinheiro em implementar e certificar as normas ISO. Aqui são apenas alguns exemplos, mas eu espero que tenha ficado claro qual que é a lógica por trás das normas ISO, como é que funcionam os processos dentro dela, dentro do PDCA em relação com a melhoria contínua. Se você quer mais detalhes sobre isso, você pode acessar meu curso, que está na descrição do vídeo. E não esquece, para esse vídeo, para todos os vídeos que você assiste, pega seu caderninho, seu bloco de anotações, anota os insights que você teve, aquilo que você vai começar a partir de hoje, a partir de amanhã, senão esse vai ser mais um vídeo que você assistiu e não colocou em prática. E se você quer ser produtivo em qualquer área da sua vida, acompanha meus conteúdos, torne a sua vida e a sua mente mais eficiente. Um abraço e até a próxima. Aqui são apenas alguns exemplos, mas eu espero que esteja. Aqui são apenas alguns exemplos. Aqui são apenas alguns exemplos, mas aqui são apenas alguns exemplos, mas eu espero que tenha ficado claro qual que é a lógica por trás das normas ISO.